Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este áudio do podcast da mineração. Meu nome é Johnny Peterson. Fala Johnny! No quadro anterior, estreamos o Mino Entrevistas. Não deixe de escutar, pessoal, pois uma entrevista como essa, com um entrevistado de nível nacional e internacional, só se encontra em congressos e seminários. E aqui no podcast da mineração, você ouve de graça, não é, Johnny? Exatamente, Enio. E não deixem de escutar os áudios anteriores do nosso podcast, de curtir e divulgar nas suas redes sociais, para continuarmos com esse trabalho, que é de levar conhecimento de forma simples e prática para todos que atuam na área, bem como o público em geral, para que estes conheçam e aprendam sobre a excelente área que é a da mineração. E Enio, qual o tema do podcast dessa semana? Iremos falar sobre Indústria 4.0, um tema muito falado e disseminado atualmente, e também sua atuação na área da mineração. Meu nome é Enio Flávio. Meu nome é Johnny Peterson e juntos fazemos o podcast da mineração. Lembrando que essa é uma iniciativa da Minomining Innovations, e vamos ao áudio. Antes de falarmos sobre a indústria 4.0, vamos passar rapidamente pelas anteriores, a 1.0, 2.0 e 3.0. A 1.0, ou a primeira revolução industrial, iniciou aproximadamente há uns 250 anos atrás, com o aumento da produtividade da indústria têxtil, com fábricas mecanizadas, através das melhorias de James Watt, com a máquina a vapor de Newcomen no século XVIII. Já a indústria 2.0, Johnny, foi marcado pela produção em série. Até lembramos em áudios anteriores sobre o filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Fala um pouco sobre esse tema. Em 1913, após a introdução da linha de montagem por Henry Ford, iniciou a segunda revolução industrial, resultando em um grande aumento na produção do Ford modelo T, chegando a um volume de 15 milhões. Surpreendente para a época, e assim desencadeando outras fábricas que começaram a aplicar linhas de montagem para o aumento e eficiência de produtividade e também redução de custos. Tema bem falado, hein, Johnny? Qual empresa hoje que não trabalha com redução de custos, meu caro? E agora chegamos à indústria 3.0, onde, anos 70, iniciou a montagem automatizada com a aplicação de computadores no chão de fábrica, uso de centrais de controle em centros de usinagem, máquinas de inserção de componentes, entre outros. Com isso, os trabalhos mecânicos realizados por seres humanos começaram a ser executados por robôs. E hoje, graças a essas fábricas altamente automatizadas, nos proporcionam ofertas de computadores pessoais, smartphones, tablets, diversos produtos eletrônicos a preços populares. Daí, em 2011, o termo Indústria 4.0 foi utilizado pela primeira vez em uma feira de tecnologia para a indústria em Hannover, referindo-se à quarta revolução industrial, que foi originada de um projeto de estratégia de alta tecnologia do governo alemão, promovendo assim a informatização das fábricas. Daí, resumidamente, Indústria 4.0 é um conjunto de tecnologias baseadas nos conceitos e nas respectivas interações entre os sistemas cyberfísicos, IoT, que é a Internet das Coisas, e a grande quantidade de informações, que é o Big Data. Assim, tornando o que eles chamaram de uma fábrica sem papel, facilitando a visão e a tomada de decisões por humanos para uma fábrica inteligente. Ou seja, para passar de uma indústria para outra, tem que se ver aonde essa tecnologia ou engenharia se tornou comercial acessível a todos, a ponto de fazer parte das nossas vidas e do nosso cotidiano. Por exemplo, o WhatsApp. Hoje já deixou de ser algo só para bater papo, já se fecham negócios, já se envia dados de grandes quantidades. Entendeu, Enio? A 2.0, bem como 3.0 ou terceira revolução e assim por diante, essas tecnologias chegaram ao seu limite, precisando ser atualizadas, bem como criadas novas tecnologias, correto? Exatamente, Enio. 4 perguntas têm que ser observadas na evolução da tecnologia. Primeira pergunta: qual o significado prático? Deve haver uma mudança? Outra pergunta: existe relação entre o esforço monetário e retorno de investimento? A terceira:
Como diagnosticar a evolução? Em que ponto ela consegue evoluir? E a quarta pergunta, é possível identificar oportunidades? A partir daí é quando a gente tem um esforço em se criar uma tecnologia. Fala-se muito na evolução das tecnologias, algo que na engenharia chama-se curva S, que ela tem esse formato em S, que a primeira subida, a primeira inflexão do S é aquele obstáculo, aquele ponto que deve ser vencido para que a tecnologia evolui e se torne viável e comercial. Daí a subida do S mostra toda a evolução. E a segunda inflexão é quando ela está começando a chegar ao limite, quando ela se aproxima do seu limite de inovação. Por exemplo, primeiro celular ao smartphone. Você tem alguma história aí pra gente, meu amigo? Eu tenho um exemplo clássico, meu amigo, em relação aos celulares. Smartphone? O que era smartphone, meu amigo? Era aquele tijolo antigamente, aquele celular gigantesco. O preço era o preço de uma casa, de um carro. Raras pessoas que tinham esse tipo de telefone. Mas a tecnologia evoluiu tanto que hoje é acessível a toda a população. Todo mundo tem um smartphone e um plano mínimo que seja de celular e com internet móvel ou utilização do Wi-Fi para compartilhamento de dados. Tanto é que nós mesmos agora utilizamos o WhatsApp, entre outros aplicativos, este que você está ouvindo, esse podcast, para divulgar as informações e disseminação de ideias com pontos positivos e pontos negativos da sociedade. Isso é muito importante. É ou não é, Johnny? Muito bom exemplo, Enio. Você mostrou aí a evolução do celular e smartphone, ou seja, um S de criação do celular, depois reduzindo de tamanho até chegar no smartphone. Daí começa outro S, que é a evolução do smartphone. Assim temos a evolução das indústrias. Daí, na mineração, não foi diferente. Na década de 40, chegou ao Brasil máquinas gigantescas vindas da Europa para alavancar de vez a mineração, fazendo as lavras em tiras na mina do Cauê, lá em Minas Gerais, e lavras em fatias em Minas de Carvão, lá em Siderópolis, em Santa Catarina. Daí, 10 anos depois, lava em tiras já era uma realidade, e foi introduzida o desmonte de rochas, com anfo, numa mina de manganês lá no Amapá, criando assim novas possibilidades para a mineração. Aí começa o primeiro ponto de inflexão na curva de mineração, onde ocorreram nas décadas de 60 e 70, com a criação de cursos superiores em mineração, onde foram criados os primeiros estudos de melhorias nas lavras, nos processos, na operação e os primeiros passos no uso de informática para a mineração. Com profissionais cada vez mais capacitados, cada vez mais preparados, foram criados modelos matemáticos e gráficos para as minas e das usinas. Daí começa a segunda inflexão da curva de tecnologia da mineração, que acredito que aqui estamos nela, que é o uso de simulações de informática, porque a informática está em minas de todos os tamanhos. Então, simulações 3D, softwares de mineração cada vez mais acessíveis e mais fáceis de usar, softwares de despacho para gerenciamento de frota, uso de drones, entre outras tecnologias para mineração. A partir daí começam os outros S's de cada uma dessas tecnologias. Uma realidade, sendo motivada por três grandes mudanças, que é o avanço exponencial da capacidade dos computadores, imensa quantidade de informação digitalizada e novas estratégias de inovação, que usam os três pilares: pessoas, pesquisa e tecnologia. Nessa temática de novas tecnologias para mineração, em Minas Gerais foi criada a plataforma Mineração 4.0, que é uma iniciativa que visa unir empresários, investidores e especialistas do setor minerário. Espetacular, meu amigo Johnny. E quando falamos em indústria 4.0, eu gosto de citar um ponto que me surpreende, por exemplo, a utilização de autônomos na mineração. Há 10 anos atrás já tinham-se estudos, mas eu nunca imaginei, por exemplo, um fora de estrada sem um operador e com tanta eficiência, além de projetos, por exemplo, em melhoria na pista de rodagem, grade de curva, entre outros fatores inerentes ao processo da indústria 4.0, que não é somente automatização, sistematização e informatização, engloba o brainstorming de todas as áreas que são pertinentes. E isso sem contar o investimento de milhões de reais que já foram feitos pelas empresas em centros de treinamento, salas virtuais,
impressões 3D, drones e assim por diante. E segundo essa onda de investimento em conhecimento e tecnologia, existe um projeto que conta com o apoio do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, que é inédito por reunir todos os players de mineração interessados em trabalhar de forma conjunta para desenvolver soluções a desafios estratégicos e operacionais comuns às suas operações. Seguindo essa linha da indústria 4.0, a MinoMine Innovations criou a solução chamada Mineral Finder, um buscador de minerais. Ele é um aplicativo que está disponível no Google Play gratuitamente, que contém mais de 200 minerais do mundo todo com fotos exclusivas, que podem ser utilizadas gratuitamente em relatórios e trabalhos escolares. Antigamente, para a identificação de minerais na disciplina de mineralogia, nós utilizávamos os livros Dana, Gemas do Mundo. Hoje, com o auxílio do Mineral Finder, você pode buscar o mineral por nome, que ele vai listar todos os que existem, bem como por característica, brilho, cor, dureza, e vai listar os minerais daquelas características, facilitando tanto dentro de sala de aula quanto em campo a identificação dos minerais. Ele já tem mais de 1000 downloads, é um dos apps de mineração mais bem avaliados no Brasil. Ou seja, a MinoMine Innovations também está na vanguarda da indústria 4.0. E esse é só o começo. Muito boa essa troca, Johnny. Inclusive com conteúdo de qualidade que só vê-se em revistas técnicas e congressos. Muito boa essa troca. Meu nome é Enio Flávio, um engenheiro de Minas e entusiasta. Assim como você, Johnny. Seguimos forte. Esperamos que vocês tenham gostado desse áudio. Não deixem de escutar os áudios anteriores. E agora nós estamos no Spotify e no Google Podcast. Qualquer sugestões, mande um e-mail para podcastdamineração@gmail.com. Divulgue esses áudios nas suas redes sociais. Isso nos ajuda bastante para continuarmos esse trabalho. Siga-nos, ouça-nos e acompanhe os nossos projetos. Também não esqueçam de escutar o nosso quadro Mino Entrevistas. Este é mais um do segmento da MinoMine Innovation, sempre em busca de interação, fomento e distribuição de dados sobre a mineração. Valeu, Johnny. Tchau, tchau. Até o próximo áudio e até mais.